Seja muito bem-vindo ao podcast Lighthouse. Hoje estamos aqui com o Daniel, né? Para quem não conhece, ele voltou aqui, né, Daniel? Graças a Deus, né? Junto com a gente. Até depois de E um tempinho aí, né? é, Tamo junto. tirou férias, né? Tirou um recesso, mas tá junto aqui. Muito bom, viu, Daniel? Tá junto contigo e a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Estamos aqui com o pastor José Carvalho. E o pastor lá de Piripiri, né, pastor? Piauí. Piauí. E aí, pastor, como é que você tá? Como é que tá a terrinha lá? Início do ano a gente passou lá, né? É bem quente lá, né, pastor? Um pouco. Um pouco, né? Aqui é que é frio. Aqui que é frio. É. Eu Se estou você quiser aqui. apresentar, né, Eu estou aqui desde sexta-feira. Estivemos ministrando no aniversário dos 19 anos da igreja no INCRA 8, a Igreja Batista Luz do Mundo, em que o nosso pastor Marcos e a pastora Márcia atualmente estão pastoreando a igreja lá. E vim para servir com muita alegria. Eles estiveram conosco no início de junho, o pastor Marcos, pastora Márcia, o pastor Valcilei e a pastora Alda. Então nós viemos, né, somar, contribuir. Piripiri está bem, graças a Deus, e não é tão frio quanto aqui. Eu encontrei 16, 15 graus de frio. Lá em Campinas, onde eu fiz conexão, fiquei na casa de um pastor amigo, pastor Max Douglas. Ele disse que 2 dias antes tinha feito 3 graus. Eu disse, rapaz, eu aqui com 14, aqui com vocês, eu tô morrendo. Se tivesse 3, eu não iria suportar. Mas Piripiri é uma cidade literalmente calorosa. Não só pelo clima, mas pelos desafios e pelas pessoas, né? Que nós temos lá é uma cidade acolhedora. Nós temos, inclusive, na cidade de Piripiri, um slogan. Piripiri, cada amigo um irmão. Você entra na cidade, na placa de bem-vindo tem lá. Piripiri, aqui cada amigo é um irmão. benção? Acolhedora mesmo, né, pastor? Muito acolhedora. E uma das marcas da comunidade evangélica Betel, ligada ao Ministério Luz do Mundo, é o ser acolhedor. Acolhedor, uma igreja acolhedora, uma estrutura acolhedora, pessoas acolhedoras e pastores e líderes acolhedores. Sim. E essa cidade acolheu o senhor há quanto tempo? Eu cheguei lá, irmão Daniel. A minha esposa chegou em meados de fevereiro de 2014. Eu cheguei lá em maio de 2014, algo inusitado. Algumas coisas na nossa vida acontecem no de repente. Algumas pessoas não acreditam, mas eu creio não só porque vivenciei, porque vejo relatos da Bíblia Sagrada nesse de repente. Em um domingo, voltando de um culto, eu era gerente regional em uma base da Companhia Energética do Maranhão. Então, eu gerenciava 24 cidades no estado do Maranhão, o atendimento da distribuidora de energia na época, que era a Semar. E eu voltando de casa no carro, um adolescente de 17 anos, filho de um médico lá de Teresina, eu morava em Teresina na época, ele, pá, bateu no carro. E o carro deu perda total. Na quarta-feira eu fui demitido, na quinta-feira eu fui para Piripiri, porque a pastora Ronara, minha esposa, já trabalhava em Piripiri. E quando eu cheguei lá, em conversa com alguns amigos, eu entendi, não, eu vou vir embora para cá. Eu não tenho nada em Teresina, porque o nosso primeiro 1 ano e 11 meses de casamento, nós não tínhamos recursos para comprar uma meia sequer. Nós não compramos, nós sobrevivemos. E se eu não tenho um carro, eu não tenho moto, eu não tenho bicicleta, não tenho parente, não tenho casa, eu não tenho nada em Teresina. Deixou eu embora para Piripiri, onde minha esposa está morando. E aí decidi ir para Piripiri. Então eu bati o carro e virei a vida. Porque em um domingo que eu bati o carro, no outro domingo eu estava me despedindo da igreja local, qual fazia parte de Teresina, decidido ir embora para Piripiri. E eu lembro que antes dessa viagem, a minha mãe, muito preocupada, serva do Senhor, irmã Maria do Rosário, que mora em Arame, Maranhão, que é a minha cidade natal. Ela me ligou cedo, porque eu disse para ela que eu iria embora. Domingo cedo ela me ligou, eu deitado ainda. Ela disse, meu filho, Pai do Senhor, bom dia. Eu disse, bom dia, mãe, Pai do Senhor, benção, mãe. E ela, Deus te abençoe. Meu filho, tu vai para a escola dominical hoje, presta atenção. O meu nome é José Antônio de Carvalho Sobrinho.
Chama José Carvalho, alguns chamaram um tempo atrás de José Sobrinho, mas só ela chama José Antônio. Rantônio. Quando a senhora José Antônio, ou ela tá zangada ou ela tá preocupada. Olha, José Antônio, presta atenção no que Deus vai falar na tua vida hoje na escola dominical. Eu, tá bom, mãe, tá bom, tá bom. A minha mãe é uma mulher que ela não amanhece um dia sem dirigir a Deus o culto doméstico. Então ela, de confissão assembleana, ela canta aí seus 5, 6, 7, 8 hinos da harpa cristã. Ó, eu vou abrir aqui o grupo do WhatsApp da família, só para que vocês tenham assim noção de uma palhinha do que todos os dias nós recebemos. Ela manda um bom dia. Aí depois ela disse, vamos louvar. Vamos adorar nosso Deus com 3 hinos de altar. Vou acelerar aqui. Todos os dias a minha mãe manda um áudio, vamos se atalaia, vamos falar menos, vamos ouvir mais, vamos vigiar, vamos fazer a obra de Deus. Amém. E ela manda 3 louvores. O pior dia que eu tô mais agoniado, eu corro no grupo do WhatsApp, boto para ouvir de novo. E é muito reconfortante ouvir a voz de minha mãe louvando ao nosso Deus. Então esse dia ela passou a noite toda acordada, orando. Meu Deus, esse menino não tem juízo, ele vai para uma cidade que não tem ninguém, não tem parente. Fala com ele, Senhor. Fala de uma forma que ele não tenha dúvida. A minha mãe passou a noite toda orando, pedindo para Jesus falar comigo. E Deus fala conosco, eu creio, através de 4 formas, irmão Tiago e irmão Daniel. Deus, a forma soberana, geral de falar é através da palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. A palavra de Deus é a regra geral, mas Deus também fala através de revelação. Revelação direta, revelação indireta. Deus está construindo algo aqui dentro de mim e ele então usa alguém para falar comigo. Alguém que não conhece minha história, não sabe os meus planos, então Deus está falando comigo de uma forma indireta. Ele fala para alguém, essa pessoa fala comigo e testifica aquilo que já está sendo gerado. Deus não é um vidente e nem usa videntes. Deus não vai falar contigo algo que não já está sendo gerado. Tome cuidado com isso, para não se embaraçar. 2, ou ele pode falar diretamente comigo. Quantas vezes eu já não ouvi a voz de Deus? Agora, recente, antes de vir para a viagem, eu recebi o áudio de um amigo, obreiro, um pastor, missionário por um bom tempo, mais de 3 anos em um campo, e ele deixou de ser missionário por algumas circunstâncias do próprio ministério e da vida dele. E ele mandou um áudio para mim dizendo que estava bem, eu conversando com ele, perguntando, disse que estava bem, estava empregado, carteira assinada, fichado e tal. E aí ele trava. Quando ele travou, eu disse, tá chorando. Aí ele começou a ficar ofegante. Mas sabe, pastor Zé, eu tô aqui, mas eu tô trabalhando, mas eu sei que o meu trabalho não é esse. Isso foi uma segunda-feira. Terça-feira eu fui a Teresina em algumas atividades. No retorno eu passei lá onde ele. Da BR para a cidade dele, 15 quilômetros só. Eu entrei em contato com ele. Como é a tua rotina, teu dia? Aí ele foi e disse, eu saio tal hora de casa, almoço no trabalho, são 25 quilômetros do meu trabalho, da cerâmica onde eu trabalho, de tijolos e telha até minha cidade, mas 5h30 eu tô de volta. Vou fazer uma surpresa para esse camarada. Liguei para a esposa dele e fui para lá sem ele saber. Voltei em Teresina. Quando estava prestes dele chegar, eu disse, irmã, eu vou agora na casa dos seus pais. Quando eu cheguei lá, ela disse, pastor, ele chegou. Quando eu voltei, eu sou Bates Bleia. Aceitei a Jesus Aceitei a Jesus em 98, na minha cidade, na primeira igreja batista, a igreja batista tradicional. Eu me afastei porque a igreja fechou. A igreja mãe, em Buriticupu, no Maranhão, que mantinha a primeira igreja batista de Arema, não teve condições na época, a força não tão robusta, não teve. Eu me afastei e em 2004 eu voltei na Assembleia de Deus da minha cidade. E eu tive aí quase que 18, 19 anos de formação bíblica teológica dentro da Assembleia de Deus, mas com raiz batista. E hoje, como pastor ordenado, faço parte do Ministério Luz do Mundo, que é a Igreja Batista Luz do Mundo. Então nós somos essa mistura, né? Bates e Bleia. Bleia, Bates, né? Essa mistura aí de Bates e Bleia. Então, quando, com uma boa formação assembleiana que também tenho, na hora que eu cheguei na casa dele, eu abri a porta. Soldados somos de Jesus. Aí esse homem grelou, ele disse, pastor Zé, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, rapaz, eu vim te ver, querer saber desse chororô aí, tu chorando em áudio.
Sentamos na mesa, fizemos a refeição, tivemos uma conversa de quase 1 hora, e nessa conversa, por 3 vezes, ele chorava e parava. Aquele choro que você chora e depois segura. E aí, num dado momento, eu falando para ele da forma que Deus fala, direto ou indiretamente, Deus falou diretamente comigo. Veio na minha mente a seguinte expressão: ele está pedindo socorro. Este áudio foi um pedido de socorro dele. Quando eu tive esse entendimento, porque não vem por aqui, é aqui. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito. Essa modinha de uns aí assim, fala Deus, fala papai, isso é moda, isso é animador de plateia. É palhaçada isso. Deus fala aqui. Se o Espírito de Deus habita aqui, ele não precisa mais falar aqui no ouvido não, porque ele brada aqui dentro. Quando bradou aqui dentro, eu disse, eu vou lá. Sentamos e em um determinado momento, no finalzinho da conversa, ele chorando e assim, pastor, Deus está falando. E eu queria mencionar que, eu nem ia falar isso não, mas eu vou falar. Eu disse, fala, rapaz. Quando o senhor mandou um áudio para mim perguntando como era a minha rotina, e quando eu respondi, o senhor só botou assim, entendi, eu entrei em um desespero profundo na minha alma. E eu parei o meu serviço, eu comecei a chorar e disse assim, Senhor, manda alguém em meu socorro. Eu não aguento mais. Manda alguém em meu socorro. E aí ele se desmanchou em lágrimas. Eu disse, rapaz, não chora não, Jesus já mandou, eu tô aqui. Jesus já mandou. Então Deus pode falar. Sim. Como falou diretamente, ele fala também por sinais para confirmar e através da comunhão. Como é que Deus fala, age através da comunhão? Se eu sou seu irmão, seu amigo, Provérbios 17 diz, em todo tempo amo um amigo, na hora da angústia nasce o irmão. É na hora da angústia que nós iremos ter a noção de que quem é amigo, quem é irmão. Eu fui abençoado muitas vezes nesse ano por pessoas que, através da comunhão, tomaram conhecimento dos meus desafios e foram movidas pelo Espírito de Deus para me abençoar, para ir na minha casa conversar comigo, para mandar uma palavra de ânimo, para orar por mim, para me convidar. Pastorzão, vem aqui dormir em minha casa, você vai para o aniversário da sua filha, fica aqui conosco. Pastor, estou vendo que você foi aí com sua filha, aniversário, você me disse que a situação está desafiadora. Eu digo, não, é porque quando eu botei no papel qual era melhor, aniversário, o passeio ficou mais barato em quase que 50%. Aí ele, manda a chave Pix, que eu vou mandar uma benção pro senhor. Ele foi, me abençoou com o valor que eu tinha. Quase o valor que eu tinha gasto com o passeio. Então, Deus também pode falar através da comunhão. E aí eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, líder, obreiro que está sendo abençoado aqui pelo podcast Lighthouse. Nós precisamos fazer conhecer as nossas necessidades diante de Deus através de súplica e oração, mas também da comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos entender que a igreja primitiva crescia porque todos tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Então, quando eu exponho ao meu irmão, e não é qualquer pessoa, não é alguém melado, lambregado de crente, não. Porque eu costumo dizer que não existe crente sem vergonha. Existe gente sem vergonha dizendo que é crente. Aí tem demais. Mas um crente sincero, aquele que nasceu de novo, lavado pelo sangue de Cristo, com caráter moldado, vestido pela justiça de Cristo, aí você pode compartilhar em comunhão. E aquela comunhão irá mover. Existe algo dentro do que é falado muito hoje da comunicação não violenta. O que é essa comunicação violenta? Um dos princípios é, você tem necessidade, você precisa de algo, pois fale. Exemplo, o marido gosta, sei lá, de um ovo mexido que a esposa faz. Só ela sabe fazer aquele ovo mexido que ele gosta. Aí ele chega do serviço, vontade de comer um ovinho mexido daquele. E aí a mulher tá com a cabeça cheia de coisa, às vezes fazendo alguma coisa do trabalho dela, ou de alguma coisa de casa, de um filho, ela não escuta. Aí o que que acontece? Ela não faz. Se você gosta, o que custa chegar e dizer assim, meu amor, você poderia fazer ovinho que só você sabe fazer pra mim? Ou de um outro exemplo, para fechar essa parte aqui, né, porque eu sou bem acelerado. Ou de um outro exemplo, de uma menina que era de uma família disfuncional, né? O pai não morava com a mãe, e o sonho dela era montar uma árvore de Natal. Ela casou, crente, o esposo crente, só que o esposo vinha de uma família organizada, pai e mãe, com as festas regulares em comemoração, mesa, almoço, jantar,
por aí vai. Passeios. Ela comprou uma árvore de Natal que dava quase no forro da casa. E comprou, e gastou, e se preparou o ano todo, e caixas, e bolas, pratas, douradas. Chegou tudo, e ela com aquela alegria, ajoelhou no chão e abriu. Então, mozão, vem aqui montar a árvore de Natal comigo. Eu disse, não, amor, monta aí. Eu tô cansado. O quê? Aí ela entrou num desespero. Ai, não acredito. Aí saiu correndo pro quarto. Quando chegou no quarto, se acabando de chorar, e ele disse, meu Deus, minha mulher surtou. Chegou lá, se tremendo, abraçando o travesseiro. Tu destruiu meu sonho, acabou com o meu sonho. Mas que sonho, meu amor, pelo amor de Deus. Eu sempre sonhei em montar uma árvore de Natal quando eu casasse. Tu acabou com tudo, seu monstro, seu insensível. Mas, meu amor, você nunca me disse. Às vezes a gente quer cobrar. Algo que a pessoa nem sabe, né, pastor? Que você não disse, irmão Tiago França. Você não disse. Então tem que ter comunhão. Comunhão, comunicação, falar. Tem que ter comunhão, porque é uma comum união. Então eu tenho que dizer. Esses dias eu abri mão de um serviço que eu tinha por princípios bíblicos de um homem e de uma mulher de Deus que precisa ter. E eu tive uma conversa com todos os líderes da nossa igreja, os obreiros, e expus para ele em comunhão os desafios. Olha, eu me senti tão seguro porque Deus usou a boca de cada um dos 12, e eu quero mencionar aqui o nome dos 12. E depois eu quero até fazer um recorte, eu quero gravar essa parte. Eu quero glorificar a Deus e eu vou falar não em sequência de importância ou em sequência alfabética, mas das visitas que eu fiz por conta do deslocamento geográfico, né, do diáriozinho de bordo. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Zé Augusto e a irmã Cleane, que são obreiros na casa do Senhor. Da irmã Silvia, que é diaconisa. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Abraão e da irmã Marta, que também são diáconos na casa do Senhor. Estive na casa deles expondo. Quero glorificar a Deus pela vida do irmão Antônio Monteiro, da irmã da Paz, obreiros na casa do Senhor. Do irmão José Roberto, da irmã Amélia. Ele, irmão Zé Roberto, que além de ser o vice hoje de nossa igreja, é um dos homens mais maduros que temos caminhando conosco. Quero glorificar a Deus pela vida da irmã Francilene, uma obreira da casa do Senhor. E quero glorificar a Deus pela vida do irmão Valentim e da irmã Neudi. Aí eu vou contar aqui no dedo para ver se eu não esqueci ninguém. Irmão Zé Augusto, a irmã Cleane, glória a Deus pela vida deles. A irmã Silvia, o irmão Abraão, a irmã Marta, a irmã da Paz, o irmão Antônio Monteiro, a irmã Amélia, o irmão Zé Roberto, a irmã Francilene, a irmã Neudi e o irmão Valentim. Curiosamente, 12 homens e 12 mulheres que eu digo para todo mundo. Eu sou um pastor privilegiado em Piripiri, Piauí. Porque todas as nossas reuniões, todos os nossos trabalhos, existe um só espírito. Amém. Existe unidade entre esses homens e essas mulheres. Quero dizer mais. Eu sou o mais novo dentre eles. Mas o fato de eu ser o mais novo nunca diminuiu a autoridade de Deus sobre a minha vida e a consideração, o respeito, a honra que esses homens e mulheres de Deus que o Senhor colocou para trabalhar conosco ali. Então glorifico porque através desta comunhão que eu tenho com eles, porque infelizmente tem um espírito maligno rondando algumas igrejas que se o tico-tico começa a receber uma graça de Deus, algo diferente, o pastor dele fica com ciúme e tenta matar ele. Matadores de profeta. E hoje, em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito maligno que está matando a nova geração. Por ciúme, por insegurança, por medo, com um pretexto de que não é maduro. Hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, temos obreiros, e o Senhor já tem falado comigo que dentre estes ele vai levantar casais de pastores. Inclusive um, que se assistir vai saber que é ele, disse... Quem disse que eu quero ser pastor? Eu disse, eu não estou perguntando se você quer ser pastor. Estou lhe dizendo que Deus me deu a visão que você será pastor e eu estou preparando você e sua esposa para isso. Você me entende? Não estou perguntando se você quer. Nenhum obreiro pode ficar debaixo da égide espiritual, da autoridade espiritual, da mentoria espiritual e bíblica de um pastor que não tem uma visão de Deus para o futuro dele. Nenhum obreiro pode ficar sobre a liderança de um pastor que não tem uma visão de futuro. Quando eu olho para todos esses 12 obreiros, daqui a 4, 5, 10 anos, Deus me mostrou algo em relação à vida de cada um. E cada um deles tem uma peculiaridade. Acho que eu falei muita coisa, né? Muito bom.
Hein, pastor? O, o povo nordestino, né? Ele tem esse. Eu tava até comentando, né, com a minha esposa. Eles têm esse carinho, né? Esse amor. Você chega na casa deles, eles te abraçam, eles te. Assim. É muito diferente, assim. Eu vejo, assim. Principalmente aqui em Brasília, né? Que a gente é um pouco mais frio, né? Uhum. E eu acredito que a igreja, né? Essa questão da comunhão que você está falando, a gente precisa. Nós, como igreja, precisamos ter esse momento, né? E eu acho que. Eu vejo, por exemplo, no Piauí, é um dos países com menos evangélicos, né? É, um dos estados Um dos que. estados que Isso. tem menos crentes. Qual é talvez como eu posso dizer? A igreja com amor, né? A igreja que vai nas casas das pessoas é uma forma muito forte de ganhar pessoas E, e- no, eu, nesse meio, né? eu Nessa concordo, forma. irmão Thiago. E não Sim. só lá no Nordeste. Não só lá, né? Mas no Brasil inteiro, né? Porque o evangelho, irmão Daniel, ele é relacionamento. Sim. Esses dias pregando lá na Igreja Batista Luz do Mundo, no INCRA 8, lá em Brasilândia, eu falava para os irmãos, antes de ganhar alguém para Jesus, você ganha essa pessoa para você. Eu não posso apresentar o meu melhor amigo para um desconhecido, para alguém que eu não conheço e não me conhece. Então, é relacionamento. Existem pessoas, lá eu citei um caso, existem pessoas que há 5, 6 anos eu converso, eu acompanho. Exercendo relacionamento, perguntando como é que está, dando bom dia, boa tarde, boa noite, presenteando com alguma coisa, socorrendo em algo. Então, nós somos chamados para exercer esse relacionamento e amar. O próprio Cristo disse: Nisto saberão que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, essa simplicidade que você percebeu lá quando esteve conosco agora no início do ano, em janeiro, você e toda a sua família, ela flui da zona rural. Então, você está andando na zona rural, passa alguém na rua. Yeah! Sim, compadre! Oh, tudo bem, tudo bem? Você chega na casa de alguém, pode ter só o arrozinho, um feijãozinho ali feito no fogareirozinho, a carvão ou a lenha, mas sempre tem um lugar à mesa para alguém que chega. É como se Deus, de uma forma graciosa, espalhasse esse amor sobre a nação nordestina, eu poderia dizer assim, por alguns momentos e alguns lugares alvos de preconceito. Só que nós temos 2 grandes desafios no Nordeste: religiosidade e incredulidade. E quando eu digo incredulidade, não é direcionando para nenhuma confissão de fé. Porque quando a gente fala incredulidade, alguns evangélicos lá, crentes, pensam logo, é porque fulano e tal acredita nisso. Não, incredulidade mesmo. Hoje nós temos um percentual crescente de jovens que não acreditam em nada. Antigamente, quando o censo chegava para alguém e disse, qual é a sua religião? Ah, sou católico. O cara nunca ia à missa, não fez primeira comunhão, não fez nada, nenhum rito, nenhum dogma da igreja católica, mas dizia que era católico. Porque tinha medo, de certa forma, de ser alguém que não era cristão. Hoje não. Não acredito em nada. Eu acredito em uma força, em uma energia. É bonito dizer que existe energia boa. Então existe essa incredulidade. Pessoas que não estão acreditando em nada, muito menos em Deus e na obra redentora do Calvário. Então, como igreja, a gente precisa romper isso. E a gente só pode romper isso através dos relacionamentos. Não tem como alcançar uma pessoa para Jesus sem fazer ela ser nossa amiga. E aqui eu lembro de um relato de um missionário que foi para uma região de fazendas e ele foi orientado a não passar em determinada fazenda porque o fazendeiro odiava crente, ao ponto de ter feito alguns correr à base de bala. Pá, 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 pá. Magode desocupado, bom de vagabundo, vamos embora, da porta da minha fazenda, pá, pá, pá. E aí esse jovem teve a estratégia de ir lá, pedir emprego. Quando chegou lá, ele disse, rapaz, mas tu é crente? Tu é o quê? Não, eu acredito em Deus. Ah, tá. Uhum. Como é teu nome? Meu nome é Jesus. Jesus é. Meu nome é Jesus. Esse jovem trabalhou 5 anos para aquele homem, sendo o melhor funcionário que ele teve. Nunca desrespeitou, nunca atrasou, nunca desonrou. E ele gerou uma confiança, uma gratidão
tão grande no coração daquele homem que quando ele foi embora para voltar para a terra dele, o povo dele, claro que eu creio que ele teve direção para ir embora de Deus. Esse homem chorou. Disse: rapaz, não vai embora não. Eu te dou um pedaço de terra, eu construo uma casa para ti, não vai embora, por favor, fica aqui. Rapaz, Jesus, foi meu melhor funcionário. E ele foi embora. Anos depois, um grupo de irmãos missionários passaram pela região e foram orientados, só que eram ousados e mesmo assim foram lá. Não passe na fazenda fulano de tal, porque lá, meu Deus, não dá certo, ninguém nunca conseguiu entrar. E quando eles chegaram lá, bateram, ele viu aquele mesmo de gente com Bíblia na mão. Quero! Vocês querem fazer o quê, magode desocupado? Ele já saiu com a armazônia pendurada no ombro, foi receber na porteira, né, o colchetezão, cancela a zona lá. Não, rapaz, que é isso? Seu fulano, nós viemos aqui falar de um amigo nosso. E eu tenho certeza que o senhor vai gostar de ouvir falar dele. E ele disse: quem é esse amigo de vocês? Rapaz, é Jesus. Ele não esperou eles terminarem, né? Jesus, rapaz, não me fala um negócio desse, não entre. Porque Jesus foi meu melhor funcionário. E eu nunca mais ouvi falar dele. Então, nós precisamos entender que precisamos proclamar, sim. Mas quando eu proclamo, sem alcançar o coração, a vida daquela pessoa em comunhão, em relacionamento, eu pratico o que eu chamo de violência espiritual ou evangelho do rebolo. Venha hoje, Jesus te chama, Ele te ama, venha. Oh, pobre, triste pecador, vem agora, porque se tu não aceitar Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma, tu vai queimar no inferno. Nem os... Aí vai dizendo a lista de quem não vai pro céu. E aí trata um evangelho de terror. E aí a pessoa vem pelo medo, não por amor, né? E quando vem? E quando vem, né, pastor? Quando eu não fico Ou com raiva. uma rejeição, né, Que, tão o grande. quê? Ei, ratinho ali. Esses crentes aí, né? A folha dos crentes ali, não vou ali não, que ali vão querer me obrigar a ser crente, vão dizer que eu vou pro inferno. Sim, Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? verdade, pastor. Pastor, o senhor falou aí sobre essa cultura que é mais oriunda do interior, vamos dizer assim. Esse acolhimento, esse... E aí a gente percebe que conforme você vai vindo para os centros urbanos, isso vai se distanciando. E aí eu lembrei aqui que o senhor lá na ministração de sábado, o senhor falou sobre a correria, né? Que a gente muitas das vezes usa essa expressão para falar: tá corrido, não temos tempo, então não tem relacionamento, não tem comunhão, isso tudo dificulta. Coincidentemente, hoje eu e minha esposa, a gente leu uma frase de um pastor, que ele é mais ou menos assim: se a correria tá te impedindo de ter esse tipo de comunhão, de relacionamento com Deus e com as pessoas, você tá correndo na direção errada, né? Então a gente precisa realmente rever. Isso é muito forte, irmão Muito Daniel. forte, eu achei muito forte. Porque hoje, igual o Thiago falou, a gente vive em comunidades fechadas, né? Aqui em Brasília existem muitos condomínios. Você anda, normalmente são avenidas comerciais mais, não são casas, né? Claro que tem algumas cidades que mantêm a mesma estrutura, mas interiormente, em cada pessoa, em cada cidadão, existe já uma coisa mais fechada, né? Hoje você cumprimentar alguém, a pessoa até às vezes se assusta, Sim. daqui a pouco dá um sorriso ali. Vindo pra cá, não sei se você ouviu, eu cumprimentei um rapaz ali, né? Ele tava fazendo a manutenção do jardim, só dei bom dia. Aí você percebe que a pessoa não está acostumada a ser cumprimentada. Nós não estamos tendo esse cuidado, né? De cumprimentar, de trazer um sorriso, justamente por causa dessa correria. Então, essa correria vai nos afastando do nosso propósito aqui, né? E combater isso é uma necessidade para a igreja. Só o evangelho pode combater isso. Só o evangelho pode combater isso. Por que eu digo que só o evangelho pode combater isso? Porque Cristo foi o nosso exemplo sobre esse exercício da comunhão, de relacionamentos. Então, eu lembro que eu trabalhei 10 anos e meio, né, fichado, como o povo diz, carteira assinada, em uma faculdade da minha cidade, uma faculdade de rede pública, de rede privada. E os primeiros anos que eu trabalhei, eu entrava e saía, entrava mudo, saía calado. Eu entrei em agosto de 2014, em janeiro de 2015 eu sofri um acidente, quebrei o fêmur esquerdo e passei 2 anos afastado, 2016 e 2017.
Sabe quantas pessoas ligaram para mim do meu serviço, perguntando como era que eu estava? Nenhuma. Por quê? Porque eu não existia para elas. Eu não era relevante na vida delas. A gente não sabe nem quem é. Puto sai calado. Não dava boa noite. E um mal boa noite. A gestora do RH, né, por conta do ofício, não sei, ou a afinidade, perguntava vez por outra. Quando eu voltei em 2017, eu voltei decidido a fazer todo mundo notar minha existência. E aí onde eu descobri, mais do que nunca, que como crente eu não tenho que me esconder. Às vezes a gente se esquece de princípios bíblicos claros, como o sal da terra e a luz do mundo. Você não acende uma luz para botar debaixo de uma cama, mas você colocar um local na sala que possa iluminar. Então eu entendi mais do que nunca esse princípio e eu comecei. Do porteiro à diretora-geral. 2017, no final de 2017, eu recebi uma promoção. Então eu trabalhava só à noite, eu comecei a trabalhar manhã, tarde e noite na faculdade. Aí é que eu me aproximei, principalmente das tias da limpeza, como os alunos sempre chamam, dos porteiros e dos vigias, e de todo o pessoal do administrativo, porque eu estava o dia todo lá. Das outras coordenações, dos outros professores, dos diretores. 2019, antes da pandemia, foi o melhor ano de aniversário meu lá. Porque do porteiro à diretora-geral eu recebi parabéns, seja em mensagem. Eu pedi para o coordenador de apoio às coordenações dos cursos fazer meu aniversário e eu dei o dinheiro. Levei minha esposa, a Nicole na época, porque o José Nicolas e Melissa não eram nascidos. E o meu discurso foi: sofri um acidente em janeiro de 2015. Passei 2 anos afastado, nenhum de vocês entrou em contato comigo. Mas eu não os culpo, porque eu não era relevante na vida de ninguém, eu não existia para ninguém. Mas uma coisa eu digo hoje: se eu morrer, todos vão chorar e vão sentir minha falta. Eita, que é isso? Isola! Eles. E procurei ser relevante. Passei a ser chamado para fazer orações em aniversário de professores. Quando algum aluno morria, uma vez me chamaram para ir numa sala, e aí a dona Maria do Carmo, a diretora-geral da instituição, disse: professor, faça a sua oração, né? Oraram a oração universal do Pai Nosso, depois ela pediu para eu dar uma palavra e fazer a oração. Então, eu percebi mais do que nunca que eu, de fato, preciso ser luz e sal. Então, desde lá até outros processos que eu vivi na minha vida, eu não deixo passar nenhuma oportunidade para proclamar o nome de Cristo. O único versículo que diz, irmão Daniel, que nós precisamos correr é Hebreus 12, 1 e 2. Mas é uma carreira com paciência. E aí eu até brinquei, porque eu não sei que carreira é essa com paciência. Quem é que corre paciente? Oh, correndo. Eita, tá tão tranquilo. Não. Eita, meu Deus, vou logo fazer esses 5 quilômetros para morrer. O correr já conecta com a pessoa que tem pressa. E essa frase que você citou realmente é bem impactante. Se nós estamos correndo, né, a carreira do dia a dia e nos afasta das pessoas, estamos correndo na direção errada. E o evangelho, ele pode tratar isso, ele pode curar isso. O evangelho nos leva a nos importar com as pessoas. Pastor, e é interessante porque o evangelho é novidade de vida. Uhum. E a gente vai se acomodando, né? Então, assim, você chega no seu ambiente de trabalho, escola, em casa, onde for, você vai se conformando, tomando a forma daquele ambiente, né? E o evangelho, ele vem nos confrontar com o que o senhor está falando, a ter uma atitude vamos dizer assim, é ser ativo, né? Não é simplesmente se deixar levar, mas é você andar com uma atitude condizente com a fé que você Sim. profere, né? Proferir, né? É proferir a fé, é falar, é ter as atitudes. E o que o senhor está falando aí, eu acho que serve de despertamento para todos nós, porque muitos de nós estamos apáticos, né? Muitos de nós, talvez pelas circunstâncias, aonde a gente entra, talvez até em algum momento tentou ali, e aí você acaba percebendo as resistências, você vai acabando deixando aquilo ali. E aí acaba criando também algo assim, um crente de igreja, né? Você vai ser crente na igreja. E ali é um ambiente bom, E na mas verdade você vira tipo um clube, né? É como é, se fosse um local, por exemplo, em vez. Eu tava até lendo ontem o livro Cartas às Igrejas. E o pastor, muito bem conhecido, só esqueci o nome dele, estava falando sobre isso. Os
cristão de hoje, ele tá mais assim, ele não tá vivendo o evangelho no dia a dia. Ele tá vivendo assim, eu vou Por no culto ocasião, né? domingo, gasto 1 hora no culto de domingo e pronto, ali já resolvi a minha vida cristã, entendeu? E aí não vive o cristianismo, né? Não pratica a palavra, né? E aí sofre com essa. Bateu o ponto. Né? E precisa ser E dia a ainda dia. ele, tipo assim, ele fica enganado falando, não, eu tô salvo. Assim, não é questão de salvação, mas não, tá tudo certo, né? Tá tudo. E não está. Não está, né? Não está certo. Nós vivemos. A situação que a gente vive hoje é tão desafiadora. Eu lembro, eu citei isso na ministração e repito. Uma vez a mãe de uma servidora, lá onde eu trabalhava, na prefeitura, ela vinha chegando com a filha e eu disse: Fulana, é sua mãe? Ela disse: opa! Aí eu, pois seja bem-vinda à nossa secretaria. Olha, sua filha é uma boa funcionária e vou lhe dar esse abraço. Abracei, um abraço bem aconchegante. Ela, eita, mas que abraço bom, que abraço gostoso. Você é vereador, é? Eu rapidamente disse: não sou vereador, sou pastor. E a minha preocupação é pela sua alma. Eu sei que esse abraço pode mudar algo dentro da senhora. Então, eu sei que pode. Pastor, o senhor falou um negócio muito interessante lá. É. Eu não quero o quê? O senhor falou, eu não quero. Ah, eu não quero seu voto, eu quero é sua alma. Foi, eu falei. Eu não quero seu voto, eu quero é sua alma. Sim. E ela riu, né? Porque às vezes a pessoa. Mas nós precisamos. Eu sou muito claro. Se eu estiver andando num lugar, em algum espaço, e aqui dentro bater aquela vontade, pode ser o desconhecido. Assim, rapaz, deixa eu te dar um abraço aqui. E eu já chego. Se alguém já te disse que tu é especial hoje, qual foi a última vez que alguém lhe disse que você é especial? E a pessoa não recebe esse tipo de palavra de afirmação. Sim. Aí, não, eu não lembro. Pô, me abraça aqui. Você é especial, meu camarada. Você é especial, minha garota. Você é especial. E abraço. Essa pessoa recebe algo de Deus. Amém. Então, nós precisamos viver este evangelho, compartilhar, socorrer, ajudar, servir, resolver, independentemente se é da nossa comunidade de fé ou não. É claro que a ordem é assistir primeiro aqueles que são da nossa comunidade de fé e depois os outros. Mas aonde eu estou, no meu dia a dia, nem sempre eu sou cercado por pessoas da minha comunidade de fé. Então, eu tenho que alcançar essas pessoas. E é dia a dia. É todo dia. Não tem como eu ser crente domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sei. Algumas igrejas estão lotadas de pessoas mergulhadas em suas práticas pecaminosas, estão embebecidas em suas imundícies mundanas. Aí vai para uma igreja um domingo à noite, chora, levanta a mão e aí pensa que está tudo bem. Não está bem. A Bíblia diz que quem cobre transgressão não prospera. Ou seja, quem cobre o pecado, quem cobre o erro não prospera, mas quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Deus tem perdão a todos aqueles que se arrependerem e se voltarem a Ele. Deus tem restauração a todos aqueles que confessarem o nome de Jesus como Senhor da vida e Salvador da alma. Deus tem vida nova para todos aqueles que se renderem aos pés de Cristo. Ele tem vida nova, ele tem nova história, ele tem um espaço no livro da vida para escrever o seu nome, ele tem. E nós precisamos proclamar isso. Agora, infelizmente, irmão Daniel, irmão Tiago, a gente vive isso. Aquela fezinha do domingo. Se liberte do domingo. Ah, é porque eu trabalho manhã e tarde, eu saio de casa, é 3 horas que eu saio do ônibus e eu tenho que sair 4 da manhã para poder chegar às 7 da manhã no meu serviço. O ônibus é o seu campo missionário. O ônibus é o local onde você... Quantas vezes Deus, se você conseguiu, é claro, essa proeza de um lugar para sentar, Deus lhe deu a possibilidade de ter alguém aqui do teu lado para você conversar, para você falar de algo para aquela pessoa, do amor de Jesus, uma oração. Eu posso orar pela senhora? Dificilmente alguém vai rejeitar uma oração. Há quem rejeite, mas dificilmente alguém vai rejeitar. Então nós precisamos, enquanto igreja de Deus, nos despertarmos, principalmente a juventude. Eu lembro de uma parte da mensagem onde eu dizia, lá em Joel fala, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, terão visões e até os vossos servos e servas receberão desse poder do Espírito. Interessante que, no primeiro momento, ele diz, filhos e filhas profetizarão.
Esses filhos e filhas são jovens. Ele fala dos velhos irão sonhar nesse poder do Espírito, mas lá na frente ele fala que os jovens terão visões. Nós estamos aqui em um podcast destinado à juventude, né? Um farol que vai iluminar o entendimento desse povo. Você chega para a juventude hoje e pergunta, como é que tu imagina a tua vida daqui a 10 anos? Pai, eu não sei. Eu não sei. O que você quer fazer quando terminar seu 3º ano do ensino médio? Eu ainda não sei, pastor. Não sei. Minha mãe disse que é para eu fazer isso, meu pai, mas eu ainda não sei. Sabe o que está acontecendo? Falta do poder de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que ele não se ocupou em demonstração de palavras bonitas, persuasivas, mas no poder e no Espírito. Quem tem o poder do Espírito, quem recebeu esta efusão do Espírito prometida lá em Joel, cumprida. Joel? Ou Ageu? Joel. Cumprida lá em Atos dos Apóstolos e continuada até hoje, tem visão de futuro. Os jovens que andam no poder do Espírito têm visão de futuro. Agora, o que alguns jovens querem? Um pega-pega aqui, um cheirinho ali, um descompromisso aqui, um descompromisso acolá. Vai uma vez na semana no culto, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer congregar, quer só um momento de descontração, balançar o esqueleto. Isso é palha. Distração, entretenimento é palha, uma hora passa. Agora, um jovem dominado pelo poder do Espírito, ele tem visão. Ele consegue ver como será a vida dele daqui a 5, 10 anos. Eu nunca esqueço, eu namorava a pastora Ronária. Ela morava em Teresina, no Piauí, eu em São Luís, no Maranhão. E eu falava direto pra ela, tu tem certeza que tu quer continuar o namoro, que nós estamos namorando para casar? Porque um dia eu vou ser pastor. E posso ser até um missionário em um sertão, onde vai ter só lamparina, uma casa de parede de barro e chão batido, e teremos rede, não campo. Você tem certeza que você quer casar comigo? Se Jesus não mandar para um lugar bem extremo desse? Isso eu repeti algumas vezes, e um dia ela me deu uma resposta. Por que eu falava isso para ela? Porque eu tinha visão de Deus. Tinha visão, né? Eu tinha o poder de Deus, eu sabia o que seria do meu futuro. Se alguém perguntasse que assim, rapaz, eu vou ser um pastor, eu vou ser um missionário. Eu estou fazendo administração de empresa com habilitação em análise de sistema porque eu quero ser um bom gestor na casa do Senhor. Até tanto que muita coisa que a gente faz hoje na igreja tem sim a influência de disciplinas da administração de empresas. Porque a igreja é, abrindo aqui um parênteses, uma organização. Sim. Mas ela também é organismo vivo. Ela é treliça e ela é videira. Ela tem estrutura e ela tem vida. Tudo bem, fechando. E um dia ela disse para mim, se um dia eu for ser pastora, missionária, eu não vou ser porque você é. Eu vou ser porque Deus me chamará para ser também. Aí eu parei de fazer essa pergunta para ela. Não fiz mais essa pergunta para ela porque eu tive ali a convicção. Então, meu querido jovem, se você não tem visão do futuro, saiba que você não tem o poder de Deus. Pastor, eu vou entrar em desespero. Não, busque o poder de Deus. Eu ouvia do pastor Wellington e o pastor Anderson. O pastor Wellington me falando que na juventude eram eles dois e mais outros dois, que eram os 4 jovens que... Dava mais trabalho, né? Não tem tanto trabalho também. Mas eu digo assim, Bíblia, sim. a galera Luz vai estar, a galera da Luz, o GL, uma coisa assim. É, Grupo Luz, galera da Luz, vai estar, vai. Aí vai ter o retiro. Eles eram os primeiros a fazer. Amém. Toda reunião da igreja, o pastor Hélio disse, estava até na união das mulheres da igreja, eles estavam lá no culto. Porque possivelmente já tinha uma visão de futuro do que Deus iria fazer na vida deles. E quando ele falou aquilo, eu digo, meu Deus, a minha história. Eu estava nas atividades da igreja, eu nunca deixei meus estudos de mão. Porque na faculdade eu tive um momento que eu tirei uma nota vermelha, porque eu trabalhava manhã e tarde estudava à noite. Pegava ônibus, sempre cheguei atrasado no primeiro horário da faculdade, perdi o primeiro horário. Mas enquanto eu só estudei até o 3º ano do ensino médio, eu nunca tirei nota vermelha, irmão Thiago França. E eu não sou um crânio, irmão Daniel, aquele cara que sabe de tudo, não. Mas o dever de casa eu fazia. Eu estudava, eu congregava, eu fazia obra de Deus, eu não deixava vacilar lá. Que é o que eu digo direto para todos os pais. É adolescente, tem até 17 anos, vamos fazer o seguinte, vamos só orar, vamos só buscar Deus, congregar, vamos só estudar. Adolescente é para estudar, buscar Deus e servir nas atividades de casa. Se um menino de 15, 16 anos fizer besteira junto com a menina, não tem nem capacidade de assumir o seu BO. Não tem maturidade nenhuma. E não tem idade para assumir.
Agora, tá com seus 18, 19 anos, sei lá, tem algum emprego, ou tá na faculdade, ou tá fazendo cursinho, se fizer qualquer besteira, assuma seu BO, você já tem idade para isso. Então, adolescente, eu digo direto na igreja, adolescente para buscar Deus e orar. É a regra. Pode ter exceção? Pode. Mas a regra que eu digo, olha, isso preserva. Né? Não é algo legalista, não é algo impositivo. Mas eu tenho dito, adolescente para orar, buscar Deus e estudar. E são os muros de proteção também, né, pastor? Pronto, poderíamos dizer que são os muros de proteção. Até Voltando. Sim. Pode falar. Pode falar. É um desafio, né, pastor? A juventude, ela é muito atacada, né? E assim, hoje, no nosso tempo, você ia pra rua brincar, ia conhecer as coisas. Hoje não, dentro de casa, vai se isolando dentro da própria casa, cria o seu mundinho aí no celular, né, Sim. pastor? E vive essa, vamos dizer assim, perseguição. Que é, como o senhor disse, apenas um posicionamento que pode mudar essa realidade. Uhum. E aí eu te falo, se você hoje tiver uma convicção do seu futuro, não é qualquer coisa que vai te desviar Desviar. Não é dessa qualquer coisa que vai direção. lhe... E aí chega também um alerta aos pais. Eu tenho um celular, um bom celular. Minha esposa tem um celular razoável. Os nossos filhos não têm. Nicole tem 9, José 4, Melissa 2 e tem mais 2 que a gente tá terminando de criar, que é a Jamime e o Cauã. Mas os 2 são maior de idade e eles têm celular. Mas as crianças não têm. E lá em casa eu digo direto, já tem quase 5, 6 anos que eu digo. Sabe quando é que a Nicole, o José Nicolas ou a Melissa terão um celular melhor que o nosso? Ronária, quando estiverem trabalhando e comprar. Porque eu não sou filho de uma égua para comprar celular mais caro para dar para menina e eu ficar com um. Celular bom é meu e teu, mulher. Não é de menino, não. Aí você anda em algumas famílias, o celular do menino é melhor do que o celular do pai e da mãe. E o menino não trabalha, nem a mesada que ele ganha dá para comprar aquilo. Mas o pai e a mãe, em uma forma de substituição da presença, do compromisso, da responsabilidade, dá um celular. E às vezes, pastor, sem ser condizente com a realidade. Ganha talvez ali 4, 5 salários mínimos, compra um celular de 10 salários mínimos. Eu vejo Um exemplo. também, por exemplo, tem pais que viveu uma escassez tão grande que quer meio que proteger os filhos, né? E aí faz isso, né? Não, agora Eu não o tive. brinquedo que eu não Eu vou- tive. É. Eu li recente uma pesquisa que foi feita de uma criança que tinha seus 20 a 30 brinquedos e de uma criança que só tinha 3 a 5 brinquedos. Fizeram um acompanhamento. A criança que tinha seus 20 a 30 brinquedos demorava pouco tempo com cada brinquedo. É como se existisse um tédio nela, ela não soubesse como, com que ou para que brincar. E a criança que tinha 3 a 5 brinquedos usou ao máximo. Os meus filhos têm mais brinquedo que eu. Eu lembro que o meu brinquedo era um carrinho de boinha, né, de plástico, amarrava uma embirinhazinha. Quando não, a gente fazia aqueles carrinhos de latinha de sardinha ou de lata de óleo, que na época o óleo para cozinhar vinha óleo de soja em lata. E esses bonequinhos que minha avó, quando recebia o aposento, ia na feira e comprava. Hoje, é bacias e bacias de brinquedo em casa que as pessoas têm. Temos que ter cuidado, né? E brinquedos que desenvolvam a questão locomotora das crianças. Sim. Né? E essas crianças serão jovens, e esses jovens precisam ser acompanhados. E recente eu vi um vídeo no avião de uma menina que surtou porque a avó tomou o celular dela no avião. Sim, e isso tem sido recorrente, né, pastor? Essa semana teve o caso de um jovem que matou a família. Sim. Aqui em Brasília já aconteceu situações, no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem acontecido, e a gente percebe o seguinte, que hoje, quando você tem essa dependência do celular, você está o tempo inteiro preocupado com aquilo. E quando você consegue sair um pouquinho disso aí, você percebe que existe uma outra realidade, que é possível você usufruir, viver, desenvolver sem ter essa dependência. E isso vai te tornar diferenciado. Os nossos filhos têm contato com o celular. Porque eu sei que daqui a 20 anos, talvez a profissão que eles vão escolher nem exista. Quem foi que um dia pensou? Eu tenho 36, você tem quantos anos? 41. 43. 20 anos atrás, nenhum de nós três pensava que alguém seria blogueiro.
digital influencer, um youtuber da vida, que ia ganhar rios de dinheiro fazendo videozinhos engraçados e sem conteúdo intelectual, só de entretenimento, e ia bombar e ia ganhar muito dinheiro. Nós não imaginávamos isso. Então, possa ser que daqui a 10, 15, 20 anos, a profissão que um dos nossos filhos, 9, 4 e 2 anos, vão escolher nem exista, mas com certeza estará conectado à tecnologia. Sim. Então, eles têm acesso ao celular, mas não são dependentes de celular. Eles precisam ter acesso à tecnologia, mas não serem viciados, Mas dependentes como a ela. aquele ditado, né? O que diferencia o remédio do veneno é É a a dose, dose. né? É a dose. Sim. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, porque hoje vivenciamos essa questão de crise. Voltando aqui a Piripiri, que sempre é bom falar sobre juventude. Hoje em Piripiri nós temos uma juventude em desenvolvimento, envolvida, embrionária, eu poderia dizer assim. E nós temos como os líderes o irmão Zé Augusto, a irmã Cleane, e agora, mais recente, a irmã Lélia chega para dar um reforço. Nós fazemos grupo de crescimento. Então, dia de quarta-feira, a irmã reúne e faz estudo bíblico com eles. Em um ano desse trabalho já, nós notamos diferença de comportamento. Porque outra coisa que a gente precisa ter em mente é que evangelho não é mágica, não é sim, salabim, plim, aí do nada aparece. Sim. É estrada, é caminhada, É um processo, né? é processo, é o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e Todos os siga-me. dias. Dia a dia, todos os dias. Então, eu vivi uma vida toda esbagaçada. Durante 17 anos da minha vida. Eu quero que em um ano isso seja resolvido. Não é assim. Eu começo a vivenciar. É por isso que o apóstolo Paulo diz de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Então eu vou abandonando. E quem faz isso? Palavra de Deus. Vai limpando e me direcionando, buscar a Deus em oração. Então, nós temos um desafio grande em Piripiri, não tão grande quanto o de vocês aqui em um grande centro urbano, porque a missão urbana ela se faz mais desafiadora do que a missão rural, do que a missão sertaneja. Por que que eu digo? O nosso desafio são recursos, pessoas e até mesmo recurso financeiro. Mas nós temos fácil acesso. Se eu chegar na porta de alguém, por mais que a pessoa mande eu embora, me chame de desocupado vagabundo, mas ela me vê. Como é que você faz para entrar em um prédio de 24 andares, com 4 apartamentos em cada um desses andares? Você tem aí 96 apartamentos que possivelmente o porteiro não vai deixar você entrar e o síndico ainda proíbe. Não deixe ninguém com folhetinha entrar aqui dentro desse prédio. Uma selva de pedra, Deus, né? Deus tem dado outras ferramentas, né, pastor? Aqui uma é a A Lighthouse. tecnologia, Sim. as redes sociais. Mas é aí onde entra mais uma coisa que eu entendo que é mais desafiador. Eu conheço pessoas que foram alcançadas por pregações, por testemunhos. Um vídeo de 30 segundos postado há anos atrás no nosso Instagram, pessoas testemunharam. E aí são sementes. Mas a consolidação se dará aqui, ó, mano a Sim. mano. Deus irá tirar essa pessoa dessa colmeia, né, desse prédio com vários apartamentos, irá direcionar ela para uma igreja missional, uma igreja séria, uma igreja que tenha doutrina. E essa pessoa na igreja vai ter contato. Eu gosto muito do Salomão, do reggae, de uma música que ele canta, Menina Tatuada. E a música que ele canta, o Salomão do reggae, conta a história de um rapaz que logo cedo na adolescência, e a licença poética que o Salomão do reggae utiliza é tão linda, ele aborda temas críticos sem ser vulgar, né? Ele fala, por exemplo, de cola de sapato, que ele disse que aos 16 anos, né, essa pessoa da música foi ver a fundo com que o avô dele colava o sapato. E aí ele disse que aos 16 conheceu Preta Joana, que vivia queimado de fumaça, ou seja, era uma usuária de maconha. Depois conheceu uma menina branca que gostava de brincar de bolinha de gude e traiu a Joana com essa menina branca. Ou seja, ele se envolveu na promiscuidade sexual. Depois, tanto a Joana como a menina branca faltavam matar ele. E a música, o nome da música é Menina Tatuada. E ele disse que um belo dia, na esquina da casa dele, conheceu uma menina tatuada. E essa menina entregou um folheto, e nesse folhetinho disse que tinha uma onda que ele podia dropar. E aí ele foi e falou do horário, essa menina, que ele poderia ir. Quando ele chegou, parecia tudo, menos igreja evangélica.
Ele entrou naquele local, naquela igreja, né? As famosas igrejas da parede preta, criticado por quem de fato não conhece eu diria, a essência, o trabalho, a seriedade. Penso que é só mais uma modinha, alguns aí. E a Bíblia diz que o bom dispenseiro é aquele que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Existe igreja aí que até hoje não pode ter nenhum tipo de instrumento que não seja de sopro, é só corda, não pode ter bateria porque é do diabo. Eu quero dizer para você que o diabo não tem nem a chave da casa dele. Jesus já tomou a chave da morte do inferno. Teve um tempo que era piranha, prendedor, alguns diziam que era o dente do diabo. Rapaz, o diabo lá tem isso, o diabo não tem nada não. O diabo é um desgraçado, derrotado, e não se dá por derrotado, ele não tem. E aí ele foi, ele levantou a mão e ali ele foi alcançado. Então nós precisamos entender que é na igreja local que essa comunhão é exercida e ela é difundida para o dia a dia. Então nós nos reunimos, exercemos comunhão ali, somos empoderados pela palavra, entregamos a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, nossas contribuições financeiras para a manutenção da obra do Senhor e dos seus pastores. Vamos para a nossa casa, para os nossos trabalhos, vamos testemunhar Cristo. Somos enviados todos os dias para testemunhar o amor de Deus, e é no relacionamento que isso vai acontecendo. E quando eu pego essa pessoa e digo, vamos um culto à nossa igreja, que ela chega, que é abraçada, que é acolhido, o louvor alcança o coração, a palavra fere o coração, como diz Santo Agostinho, que ele diz, Senhor, feriste a minha alma e eu te amei. Então é ferida a alma e aquela pessoa diz, não, é isso que eu quero para a minha vida. Então a igreja local, eu digo que é o centro das revelações de Deus, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Isso não é pretexto para desigrejado. Existem muitos jovens que dizem, eu sou o templo e moradia do Espírito Santo de Deus, eu não sei o quê. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus fala de congregar. É bem verdade que alguns locais, por nome de igreja, se institucionalizaram ao máximo. Mas uma coisa eu lhe digo, o fato de existir o fogo estranho não quer dizer que o fogo verdadeiro não exista. O fato de existir algumas instituições que se chamam de igreja, que parecem mais empresas, não quer dizer que a igreja viva, a igreja frutífera, a igreja missional de Deus não existe. E ela existe, e nós fazemos parte dessa igreja. Agora, nós precisamos ter cuidado em saber que nesses últimos dias, Deus nos convoca para vivermos o evangelho. Amém. Dia a dia temos contentamento no comer, no vestir, no celebrar cada dia e no trabalho. E viver uma vida que glorifique a Deus, longe. Existe um pastor anglicano, no século XVII, lá na Inglaterra, ele tinha a seguinte frase, esqueci o nome dele. O homem de Deus, diga-se também a mulher de Deus, é aquele que evitará todo o pecado conhecido e guardará todo o mandamento revelado. Quer prosperar, meu querido irmão, jovem da casa do Senhor? Guarde o mandamento que você conhece. Evite o pecado que você sabe que é pecado. Agora tem uns não, estão flertando com o pecado, estão brincando com o pecado. Cuidado, isso pode custar a tua vida. Amém. E misericórdia. Misericórdia, isso é verdade. Nós já estamos perto do tempo, Thiago? Não, Não? tá O que o quase. Gabriel tava dizendo aí? Eu quero, Gabriel. Não, eu cuido de trabalho. Ah, tá. Desculpa, era as Vamos pessoas cortar. o pessoal mandando mensagem. Perturbando aqui, né? É benção. E o que mais, pastor? O senhor veio nesse caminho novo, né, pastor? Seu início nessa caminhada, até mesmo como pastor, Pronto. foi bem novo. Foi. Eu aceitei a Jesus, eu fui o primeiro crente da família sanguínea de minha avó, meu avô materno. A tia Arlete, o tio Gerson, ela é afilhada de minha avó e minha avó criou ela como filha, por isso que eu chamo ela de tia. Ela aceitou a Jesus mais o esposo. Hoje o tio Gerson é pastor lá na cidade de Imperatriz, Maranhão. E o tio Gerson me deu em idos de 96, 97, uma fitinha daquelas de música, né? VHSzinho, sei lá. Cassete, aquelas fitinhas. E tinha um louvor de Elias Silva.
Eu lembro que algumas músicas daquelas bandas da década de 80, 70 que minha mãe gostava de ouvir, Rock 7, algumas coisas daquela época assim, eu peguei as fitas e fui gravando, regravando a música do Elias Silva. Nas fitas de minha mãe, eu levei uma taca naquela época. Menino, tu não tem juízo não, porque eu gravei por cima. Porque eu achei tão bonita aquela canção que esse meu tio me deu, o tio Gesso, que ela diz mais ou menos assim: ergue agora a cabeça, não fique triste ou não, porque parar tão cedo assim. Até disse Deus me esqueceu, mas ele não esquece os seus, pois ele está contigo aí. Deus já livrou teu cativeiro ou não. Repreendeu o devorador, ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória. A sua bênção já chegou. E é cantor também, hein? Também é. Se você cair, ele te levanta. Se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até para voar. Ergue agora a cabeça. Aí no final diz: Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, ergue a cabeça. E alguém vai dizer: o que um menino de 8 anos de idade... Só um parênteses aqui, pastor. Olha só, que inusitado, né? Elias Silva, Salomão do reggae, né? Tá bem... Eu escuto... Uma irmã da igreja uma vez perguntou: pastor, você sabe de tanta música, tanto hino, quando a gente menos... hoje eu gosto de acordar, eu boto um sertanejozão, gosto, um Jonas Vilay, e eu vou banhar e eu já ficar no 1000 volts e enfrentar em Deus o desafio. Então eu escuto todos os ritmos. Alguns eu não escuto. Não vou mencionar por conta de polêmica. Não escuto alguns ritmos, porque eu sei que são ritmos que fazem apologia à promiscuidade. Então eu não escuto de maneira nenhuma. Agora, esses eu escuto. E eu escuto muito. Eu disse pra irmã: é porque eu escuto direto louvor. Viajo escutando louvor, trabalho escutando louvor, varro a varanda escutando louvor, tudo escutando louvor. Oro escutando louvor e por aí vai. Então, quando eu ouvia, aí você vai perguntar, voltando, o que uma criança de 8 anos de idade sofre? Pare agora de sofrer, ouça agora as correntes caindo no chão. Alguém poderia perguntar. Minha mãe foi e é uma guerreira. Minha mãe divorciou do meu pai, tinha 3 anos de idade. Meu pai foi meu avô, Antônio Pereira de Sales, o pai dela, Antônio Peba. Só que sabe uma coisa que eu carregava e hoje eu falo como testemunho e não me gera mais nada. Mas naquela época eu lembro que era um conflito dentro de mim. Porque eu ouvia os meninos em agosto, quando ia julho, as férias. Eu viajei para Carolina, no Maranhão. Eu viajei para tal lugar. Eu ia passar férias com meu pai. Eu banhava em rio, mas era com ele. Quando não era com ele, era com minha mãe. Eu tive um momento que eu lembro, e tem um registro, foi o meu casamento. Meu pai e minha mãe estavam lá. Mas a tia Demara, que é a esposa do meu pai, meus irmãos, do segundo casamento do meu pai, meu irmão Juliano e Mariana, também da mesma mãe, tava todo mundo. Mas acho que esse foi o único momento que, de fato, todos estavam reunidos. Então, eu, como criança, eu senti aquela falta. O aniversário, sua mãe. Uma apresentação na escola, sua mãe. Tinha meu avô, mas não era a mesma coisa. Então, eu tinha aquilo dentro de mim. Poxa, não tá aqui, eu não viajo. Até tanto que, mesmo hoje, com poucos recursos, eu faço de tudo para viajar com a pastora e as crianças. Eu faço de tudo para estar presente em algumas atividades. Mas aquilo me machucava. Então, quando eu ouvi esta canção, passei um bom tempo ouvindo, eu brincando na rua, só de calção, suado, preguento, magrinho, era bem magrinho quando criança. E um pastor da Igreja Batista, pastor Iraciel Fernandes. Inclusive, essa semana eu recebi a triste notícia do falecimento dele, né? Foi acometido de um câncer muito, muito violento e ele não resistiu, veio a falecer. Mas foi meu primeiro pastor e eu digo que muita coisa do que eu sou hoje veio de lá. Um homem que amava as almas, pastor Iraciel. E ele estava dirigindo o culto numa sala. Eu cheguei na janelinha todo suado, fedendo a macaco sapecado, brincando desde 6h30 da tarde, ainda pegando sol. E eu fiquei olhando aquilo diferente, eu achei diferente aquela reunião dos crentes. Ele deixou de dirigir o culto. Foi lá onde eu estava.
E disse assim, você mora aqui perto? Eu disse, moro. Minha casa, a casa da tia Sandra, casa da avó, da dona Júlia, uma casa da dona Lick e o esposo dela, a casa que eles moravam, a casa dos avós do André, do seu Manezinho Mota e era a Igreja Batista. Era bem pertinho. E eu fui correndo para mim como se fosse uma criança. Uma criança valoriza quando o adulto dá atenção para ela. Olha, eu saí correndo como se alguém muito especial tivesse me convidado. Banhei, botei uma camisa, um short e fui. Eu passei em média 6 meses indo para a Igreja Batista sem fazer minha confissão. Em dezembro, porque eu lembro de uma árvorezinha de Natal, perto do altar, quando perguntaram quem queria ser crente, eu levantei e fui. Dezembro de 1998, eu entreguei minha vida a Jesus. 9 anos de idade. Minha avó, quando soube, muito católica, ela pegou uma Bíblia, meu avô chegou a ser político de muita influência na região, na cidade, na região. E ele ganhava vários livros, um deles era a Bíblia. Ela me deu uma Bíblia que o meu avô tinha ganhado e disse assim, meu filho, você agora é crente, a vovó vai lhe dar esse livro, que é uma Bíblia dos crentes. E o único lugar que meu filho pode ir sem dizer nada para mim, para sua mãe, para a igreja. Porque se nós nos procurarmos você e você não tiver lembrado de nos avisar, a gente vai saber que você vai estar na igreja. Minha avó me apoiou muito. Maria da Silva Salles, ou vulgo Maria do Peba. Maria do Antônio Peba. Minha mãe também me apoiou. Só que a igreja fechou. E eu me afastei. E nesse afastar, experimentei álcool e outras coisas mais, né? Voltei aos 15, já na Assembleia de Deus. Voltei no mês de... Na mesma cidade. Na mesma cidade, em Arame. Voltei para Jesus no início de novembro. No início de dezembro houve uma festa. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Falei em outras línguas igual ou conforme o Espírito me concedia. E no final de dezembro do mesmo ano, em 2 meses, aceitei Jesus, batizado no Espírito Santo e nas águas. E o meu irmão de igual modo. Mesmo dia que eu aceitei Jesus, meu irmão mais velho aceitou a Jesus também. Eu de manhã e ele à noite. O mesmo dia que Jesus me batizou o Espírito Santo, Jesus batizou o Espírito Santo do meu irmão. O mesmo dia que eu desci às águas, dia 31 de dezembro de 2004, pastor José Genário Pereira de Brito nos levou às águas do batismo, meu irmão também foi batizado. E daí então começou toda uma história e hoje eu estou aqui testemunhando. Sempre procurei evitar o pecado, viver uma vida santa como um jovem na casa do Senhor, mesmo quando todas as condições eram contrárias. Propus em meu coração não me entregar a qualquer tipo de relacionamento. Tive 2 namoradas e a minha segunda namorada foi minha esposa. A primeira não deu certo, eu creio e entendo hoje que foi um grande livramento do Senhor. E minha segunda namorada foi minha esposa, a pastora Ronara, e eu já, depois de crente, né, digamos assim. Glória a Deus. Bom demais. Vamos finalizar, né? É. Faça uma Não. pergunta aí para finalizar. Pastor, e diante disso tudo que Pode. o senhor fez, né? Diante de tudo isso que o senhor passou, como o senhor ressaltou aí, tempos difíceis, mas perseverou, né? Perseverança é um grande segredo aí pra gente alcançar, né? E acima de tudo, a visão. Quem está nos domínios do Espírito tem a visão. Ano passado eu estive aqui na região de Brasília 4 vezes. Meu pastor, a quem eu amo muito, e aos pastores do Ministério Luz do Mundo que eu tenho conhecido, cada vez que eu venho, Deus acrescenta algo a mais no meu coração em relação a estes pastores amados da obra do Senhor. Eu vim ano passado para o Congresso de Missões, o Encontro de Pastores, lá em Trindade, no Goiás, da MCM, Missão Cristã Mundial. O meu pastor me ajudou com a metade das despesas. Né? Não foi da igreja, foi ele. Me ajudou com a metade das despesas. Voltei, pastor Anderson, da Igreja Batista do Mundo, na quadra 56, me convidou para ministrar na festa, vim novamente para o Congresso Missionário. Esse eu vim por conta, com minha esposa e os filhos. Foi onde o pastor Marcos declarou e anunciou ao ministério que nós, de fato, passaríamos a ser do Ministério Luz do Mundo. E ele disse, vocês são as nossas primícias. Por quê? Nós somos a primeira igreja do Ministério Luz do Mundo que não tem o nome Batista. Nós somos a Comunidade Evangélica Betel, né, de Piripiri, ligado ao Ministério Luz do Mundo. Todas as outras são Igreja Batista Luz do Mundo, em tal lugar. E nós somos essas primícias do ministério. Fomos recebidos por todos os pastores, acolhidos e amados. E voltei no final
do ano para pregar na festa de Vicente Pires, mês de outubro. Só que eu vim antes para andar nas igrejas e conhecer os pastores que eu não tinha conhecido e nem tinha andado nas igrejas. E eu lembro que lá na mesa, no café da manhã, com o pastor José Alves e a pastora Léo, estava eu, o pastor Marcos, lá em Ponte Alto do Bom Jesus. E eu dizendo, pastor, eu vou voltar aqui com a pastora Ronária, vamos dirigir umas cruzadas aí, vamos dar um brado de glória aqui nessa cidade. E eu falei que de uma noite para outra eu não tinha dormido quase nada. Orando, chorando em peleja, em guerra, em batalha, né? Não perturbado, mas eu sabia que tinha propósito de Deus. E na mesa eu disse, olha, ontem o culto foi tão bom. Deus curou, irmãos, uma irmã que tinha um problema no joelho, né, na hora da ministração da palavra. Ela testemunhou depois. E eu vi que Deus tinha feito algo diferente naquele culto. E eu dizia o pastor Zé Alves, a pastora Léo e o pastor Marcos. E eu tenho certeza que eu não vou voltar o mesmo homem. Amém. Aí o pastor Marcos colocou a mão no meu ombro e disse assim, meu filho, você não vai voltar mesmo não. Eu digo, pastor, coisas que há anos eu não via Deus fazendo, através de uma mensagem que eu ministrava, eu estou voltando a ver. E quando eu cheguei em Piripiri, finalzinho do mês de outubro, Deus ministrou algo muito forte ao meu coração. O ano de 2005 será um ano de um novo tempo na tua vida, na tua família e no ministério, na Igreja Betel e em todas as igrejas evangélicas de Piripiri. Eu guardo essa palavra. O tempo foi passando e eu sentindo alguma rejeição. Deus me deu uma outra palavra que tem norteado a minha vida. Por isso que eu não digo só o propósito, mas a visão de Deus. Ele disse, não viva para mim. Veio essa frase e eu guardei. Pelos que te amam ou os que te odeiam. Viva pelo chamado que eu entreguei em tuas mãos. A missão que eu te coloquei. Porque existem pessoas que vão me amar na mesma intensidade daqueles que vão me odiar e pelo mesmo motivo. O mesmo motivo pode gerar um amor intenso em um e um ódio intenso em outro. Um amor porque este é direcionado pelo Espírito, o ódio porque este tem sido instrumento de Satanás. Então eu não vou viver. Aí eu disse, Aí quando chega em fevereiro eu perdi a minha maior renda financeira. Quando agora em junho eu peço exoneração por princípios pessoais. E alguém diz assim, rapaz, tu tá desempregado, não tem mais renda fixa. Ainda é um novo tempo. E eu digo, além de ser um novo tempo, tem sido o melhor ano da minha vida e da minha esposa. Por quê? Porque eu tenho plena convicção e certeza de que estamos vivendo 100% o plano e o propósito de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando está no centro da vontade do Senhor, quando obedece piamente à voz de Deus, ele manda corvo trazendo carne e pão para alimentar, e quando todos estão vivendo de seca, ele ainda preserva um ribeiro, por nome Querite, para sustentar de água. E mesmo quando essa água falha, ele levanta o improvável para te sustentar. Ele levanta quem não tem recurso. Você olha uma pessoa colhendo graveto, e aí você diz, faz um pãozinho aí para mim. Eu tô colhendo aqui para fazer um gravetinho, um foguinho com esse graveto, um pão para comer eu e meu filho, depois a gente vai morrer. Como é que Deus manda uma pessoa em miséria sustentar um profeta? Para a bênção de Deus chegar lá. A minha necessidade é a oportunidade de Deus de fazer milagre na vida do outro. Eu entendo isso. Então, esse é um novo tempo na comunidade evangélica Betel, na minha vida, no nosso ministério, na nossa família. E nós estamos vivendo não pelos que nos amam ou nos odeiam. Nós estamos vivendo pelo ministério, a missão que Deus deu a mim, a pastora Ronária, lá na cidade de Piripiri e em outra cidade vizinha, porque agora no final de julho nós vamos dirigir o segundo culto num povoado de uma cidade vizinha, porque a ordem do Senhor é avançar, plantar igrejas e ganhar as almas naquele sertão para Jesus. Muito obrigado, irmão Tiago. Amém. Muito obrigado, irmão Daniel. Muito obrigado a todos. Foi uma grata satisfação estar aqui com vocês e ore por nós. Amém. Vão para Piripiri. A varanda tem 17 lugares para armar rede, tem ar-condicionado na sala, tem ar-condicionado no escritório, no quarto nosso e no quarto das crianças. E alguém diz, pastor, eu sou desempregado, mas Jesus preparou tudo. Tem placa solar, todos os recursos necessários para nossa casa. Ar-condicionado e placa solar. Todos os recursos necessários Jesus já providenciou e está lá em casa. Então vá de fome, de calor, de queda de rede, você não morre. Passando por lá, vá para Piripiri, nos ajudar, nem que seja dirigir um culto doméstico lá em casa conosco. O irmão Tiago França, juntamente com a irmã Luciana, juntamente com seus filhos, Davi e Gabriel estiveram conosco. Era só para ser 13, 4
Foi muito bom, glorioso. Isso. Então, venha para Periperi, venha para o Nordeste. Eu quero desafiar você, jovem, que tem uma chamada missionária. Se você quiser entregar as tuas férias para Jesus, não te preocupa com comida, não te preocupa com estadia. Vem para Periperi, que nós temos muito trabalho para fazer. Comida e dormida eu lhe dou. Eu quero somente a tua vida gasta aos pés de Jesus no sertão nordestino. Amém. Glória a Deus.